Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos no canal. Então, alguns grupos ou canal que se autodenominam flavianos ou militantes ateus ou teologia reversa, né? Ou teólogos céticos que negam Jesus histórico, que afirmam que o cristianismo é romano, de origem romana, foi criado em Roma, lá no século II, não sei, talvez. Que negam que o cristianismo é de origem judaica, que negam que Jesus era judeu, que negam Jesus histórico. Eles se baseiam nos livros do Flávio Joséfo, provando no livro que não existe cristão de origem judaica, que não existe Jesus, né? Como no livro Antiguidades Judaicas, a história dos hebreus. Mas o próprio Flávio Joséfo, sendo judeu, ele não vai usar o termo cristão, que é um termo latim, o cristianos, né? Cristianos. Desde Flávio Joséfo até os dias de hoje, os judeus chamam os cristãos de Notzim, que significa nazarenos, o nazareno, né? Judeus seguidores de Jesus de Nazaré, ou judeus cristãos. Então, antes do ano 50, antes do cristianismo supostamente surgir em Roma, antes do cristianismo romano, havia um grupo de judeus lá em Jerusalém que seguia Jesus Cristo, né? O Jesus de Nazaré. Por assim dizer, eram os primeiros judeus cristãos, mas eles não se autotitulavam cristãos, e sim nazarenos. No livro Antiguidade Judaica, número 520, Flávio José fala: havia entre nós 3 seitas divergentes nas questões relativas às ações humanas. A primeira era a dos fariseus, a segunda a dos saduceus, a terceira dos essênios. Então, Flávio Joséfo fala das seitas do judaísmo, contraditórias entre si, que pensavam diferente entre si. Para provar que Flávio Joséfo não fala de cristãos, né? Os flavianos usam essa passagem do livro Antiguidades Judaicas, das seitas dos fariseus, saduceus e essênios. Mas o que os flavianos, militantes ateus, especialistas em teologia reversa, teólogos céticos não sabem é que quase no meio do livro, no número 817, ou capítulo 817, depois que esses editos pelos quais o imperador Cláudio demonstrava tanto afeto pelos judeus foram publicados e enviados a Alexandria e a todos os outros países sujeitos ao Império Romano, ele permitiu a Agripa, a quem havia acumulado de honras e benefícios, voltar ao seu reino e entregou-lhes a carta, a recomendação, blá blá blá. Logo que chegou a Jerusalém, Agripa cumpriu com os sacrifícios os votos que fizeram a Deus, obrigou os nazarenos Notzim a cortar o cabelo e realizou todas as outras coisas que a lei determina. Então, esses nazarenos, no livro do Flávio Joséfo, são os judeus cristãos ou os judeus nazarenos crentes em Yeshua, né? Em Jesus Nazareno, ou Jesus Nazaré, antes mesmo do cristianismo chegar em Roma, ou supostamente do cristianismo ser criado em Roma. Então, eis uma ligação antes do ano 50 a Jesus de Nazaré, né, ao Jesus histórico, e a um grupo de judeus que seguiam Jesus antes mesmo do cristianismo se espalhar. O próprio José afirmando isso. Mas quem eram os nazarenos ou Notzim?
no léxico. O nome que os judeus incrédulos davam aos crentes judeus em Jesus, o Messias, era Notzihim, singular Notzihi ou Natsiratim, nazareno, isto é, seguidores do homem de Nazaré. A cidade onde Jesus viveu a maior parte de sua vida. Assim, eles designaram os seguidores de Jesus, pelos quais supõem ser o nome de seu líder, porque achamos este homem uma peste e um instigador de sedição entre todos os judeus em todo o mundo e um líder da seita dos nazarenos, que também tinham andado profanando o templo. Atos 24, versículos 5 e 6. O Talmud refere-se a Jesus como Yeshua ha-Notzihi, Jesus de Nazaré. Bracô 17b, Sotá 47a, lá no Talmud. Com toda a probabilidade, o termo Notzihim era depreciativo, mas com o tempo, judeus e gentios crentes em Jesus aprenderam a usar orgulhosamente o nome que começava como um epiteto. Todavia, se alguém parece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus por isso. 1 Pedro 4,16. A palavra em hebraico moderno para cristãos permanece Notzihim. Porque os cristãos são chamados de Notzihim em hebraico pelos israelenses e não Cristiani, ou então soaria como a própria palavra. A palavra Notzihim vem da palavra hebraica bíblica Notzar. Isso significa guardar e proteger. O Nazir seria a cidade chamada Nazaré, que Cristo passaria seus anos de infância. A tradução hebraica. Para o grego, para as línguas latinas, seria Nazareno ou Nazaré. As palavras gregas mudariam dependendo do singular ou plural. É irônico porque os judeus da época de Cristo consideravam os nazarenos como anti-Torá. Entanto, os primeiros cristãos disseram o contrário. Eles acreditavam que os judeus naquela época eram completo oposto de Torá, de Deus. Eles acreditavam que os mestres da lei estavam ensinando todas as tradições feitas pelo homem, também conhecidas como a tradição dos anciões. Os nazarenos acreditavam no primeiro século que eram protetores da verdadeira Torá de Deus. O que quer que tenha acontecido não ficou com eles e são identificados como tal. E farei mais vídeo continuando esse estudo sobre o grupo de judeus cristãos ou judeus nazarenos antes do cristianismo romano, antes do cristianismo chegar em Roma, antes do ano 30. Prova nisso é o próprio Flávio Joséfo afirmando. Até o próximo vídeo.